Amém? Aleluia. Capítulo de número 2, está escrito assim: Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele. E eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira e disse ao rei: viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar as cidades dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Amém? Podeis nos tomar assentos, dando glórias ao Senhor. Aleluia. Depois. Quando se fala em Neemias, o livro de Neemias, ou a história de Neemias, todo mundo já tem aquela referência de que vamos falar de reconstrução, vamos falar de restauração, porque você bem sabe, você que é leitor da palavra do Senhor, leitor da Bíblia Sagrada, Neemias foi quem Deus usou para reconstruir os muros de Jerusalém. Verdade. Uma vez que Jerusalém estava destruída, assolada pela Babilônia, por Nabucodonosor, que invadiu. E você que lê a palavra de Deus, aos crentes que costumam ler a Bíblia, eu quero dizer uma coisa: você que é cristão, você que serve ao Senhor, eu vou te recomendar ler a palavra de Deus. Porque a gente vê hoje um povo sem direção, um povo sem rumo, porque tem a arma dentro de casa, a arma para lutar, a arma para guerrear, mas não usa. Fica empoeirada, jogada no canto, e o povo fica sem rumo, sem discernimento, sem entender, porque não lê a palavra de Deus. Mas quando nós somos providos da palavra, quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos uma direção. Sempre que passamos por uma dificuldade, nós sabemos que alguém já passou por ela. Estava escrito aqui, e você leu e viu que essa pessoa conseguiu vencer. E é por isso que é sempre bom a gente ler a palavra de Deus. Para todos os momentos da nossa vida, temos a Bíblia como referência. E uma vez que Israel, assolada pela Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, eu gostaria de dizer aos que leem, aos que não leem a Bíblia aqui, que a Bíblia ela não está por ordem cronológica de tempo. Se fosse por ordem cronológica de tempo, Esdras e Neemias poderiam estar nos últimos livros do Antigo Testamento. Mas como a Bíblia ela tem um pouco aqui e outro pouquinho ali, ela está aqui antes, até mesmo antes de Salmos. Antes de Neemias, surgiu o profeta Isaías, que profetizou bem antes de Israel ser invadido pela Babilônia. Mas não quero aprofundar aqui nisso, porque as horas já se vão. E o Neemias, ele foi um homem usado por Deus para que sentisse no coração o desejo de voltar para a sua terra e ali reconstruir a cidade de Jerusalém, que estava totalmente destruída. No capítulo de número 1, a Bíblia vai dizer que Neemias ele reencontra seu irmão. Uma vez que Neemias ele trabalhava a serviço do rei Artaxerxes,
Se você falar esse nome 3 vezes, já está batizado no Espírito Santo. Brincadeira. Nome difícil, né? Artaxerxes. Mas era o rei da época, o rei da Babilônia, que tinha como capital Suzã, a capital da Babilônia, na época. E a Bíblia vai dizer que Neemias, mesmo sendo levado cativo, mesmo sendo levado como escravo, ele tem uma posição naquele lugar. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Mesmo que você esteja num lugar que você não queria estar, num lugar que você talvez foi levado à força para ali, mas se Deus é na tua vida, ali você vai encontrar êxito, ali você vai ter êxito, ali você vai ser vitorioso. Glória a Deus. Porque quem garante a vitória na nossa vida é Deus. E Deus, Ele colocou Neemias como copeiro do rei Artaxerxes. Todos que estavam ali como escravos. Ele podia ter outra posição, talvez trabalhar no serviço forçado, aonde ele tivesse que carregar peso, e talvez fosse um serviço que podia até tirar a própria vida dele, tamanho seria o esforço que ele podia fazer, mas não, Deus deu uma posição para ele, colocou ele como copeiro. E eu quero lhe dizer qual era o serviço do copeiro na época. O copeiro, ele servia vinho ao rei. O copeiro, ele fazia o serviço de entregar bebida ao rei, ou qualquer outro tipo de alimento. E como o rei, ele sempre tinha inimigos que podiam surgir de onde se mesmo imaginasse, podia aparecer um inimigo até mesmo dentro do seu palácio, ele se resguardava muito. E aí tudo que era para ser dado ao rei, primeiro o copeiro tinha que experimentar. Se a casa estivesse envenenado, o vinho do rei, aquilo seria experimentado pelo copeiro, que era Neemias. Se estivesse envenenado, Neemias provaria, e no caso o rei não ia morrer, mas aí Neemias que morreria no lugar dele. Mas Deus tinha plano na vida de Neemias. Neemias não podia morrer envenenado, mesmo que envenenasse a bebida dele, porque quem tem plano de Deus não morre de véspera. Até que se cumpra o plano do Senhor na sua vida. Se você tem plano de Deus na sua vida, não pense que essa doença vai acabar com você. Não pense que esse problema vai acabar com você, porque ainda não se cumpriu o projeto de Deus na sua vida. Não se preocupe, não turbe o seu coração. E aí Neemias, todos os dias ele levava vinho para o rei. Está aqui, rei, o vinho posto diante de ti. E havia todo um ritual. Ele não entrava de qualquer forma na presença do rei. Assim como nós não podemos entrar de qualquer forma na presença do nosso rei Jesus. Verdade. Se tinha todo um ritual para que ele pudesse entrar na presença do rei. Ele tinha que primeiro anunciar que ele estava entrando. E todos os dias ele servia vinho. Só que um dia a Bíblia vai dizer que ele se encontra com o irmão dele, alguém da sua família, alguém que era filho do seu pai, de sua mãe, o seu irmão Hanani. A Bíblia vai dizer, seu irmão chamado Hanani. E ele encontra com o irmão dele, com alguns de Judá. Então Neemias chega até o seu irmão e pergunta como estavam as coisas lá em Jerusalém. E aí a Bíblia vai dizer que o irmão dá uma notícia muito ruim. O irmão dele dá uma notícia que ele não gostaria de ouvir, dizendo que Jerusalém estava assolada, destruída, e que ali as pessoas estavam padecendo necessidade, estavam passando fome. E eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Tem algumas notícias que a gente fica sabendo que seria melhor que não ouvíssemos, não é assim?
Quando você vai no médico pensando que tem só um probleminha pequeno de saúde, e aí o médico te dá um diagnóstico de que você está com uma doença grave, e que para a medicina não tem jeito, e que para a medicina não tem cura. E quando você fica sabendo que alguém dentro da sua família você não pode contar, você não pode contar com aqueles da sua casa, porque eles fecharam a porta, te rejeitaram, viraram as costas para você no momento que você mais precisava. E quando você fica sabendo que o irmão querido da igreja está te caluniando, está falando mal de você por aí, tem algumas notícias que chocam o nosso coração, querido. E essa notícia chocou o coração de Neemias. Algumas notícias, algumas coisas que a gente fica sabendo, que seria melhor que nós não ficássemos sabendo. Porque destrói o nosso coração. É como uma faca que enfia no nosso coração. E Neemias, ele sentiu esse drama. Quando ele ficou sabendo que lá em Israel, aliás, lá em Judá, lá em Jerusalém, estavam os seus irmãos na fé, estavam os seus pais, estava ali a sua família. E se tem coisa que nos machuca é saber que a nossa família está passando por provas, está vivendo tempos difíceis. Pessoas da sua família com câncer, com enfermidade, pessoa da sua família que está presa numa cadeia, pessoa da sua família que está drogada, pessoa da sua família que está na prostituição, ou seja, lá num problema difícil. Esses tipos de coisas nos ferem. Essas notícias que vêm inesperadas, você não espera. Talvez a notícia que você gostaria de receber é uma notícia boa, que o telefone tocasse e lhe dissesse assim: olha, aquilo que você estava esperando, olha, pode cantar o hino da sua vitória, chegou, hoje é o seu dia, eu vim lhe trazer essa notícia. Mas não, pelo contrário, te ligam e te traz a pior notícia que você gostaria de ouvir. E Neemias, ele sentiu esse choque, esse drama de receber uma notícia ruim. E a Bíblia vai dizer que ele se entristece por demais. Eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está aí do seu lado e dissesse assim: você quer restaurar a sua vida? Você quer restaurar a sua vida? Você quer uma restauração na sua história? Você quer uma restauração na sua história? Então vai aqui um recado de Deus para a sua vida. Ai, Deus. A Bíblia vai dizer que ele se entristece, Neemias fica triste no seu coração por causa dessa notícia. E Neemias, ele vai fazer uma coisa, ele vai entrar dentro do seu quarto. Ele entra dentro do seu quarto e começa a conversar com Deus. Aleluia. Porque se tem alguém que pode resolver problema, esse alguém é o Senhor. Se tem alguém que pode mudar a história, é o Senhor e ninguém mais. Glória a Deus. Porque para Neemias era impossível aquela situação ser resolvida, mas ele cria no Deus dos seus pais, no Deus dos seus antepassados, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele acreditava que esse Deus era capaz de se levantar para ajudar ele Glória a a restaurar Deus. a sua casa. Talvez você que está aqui nesta noite, você está com um desejo grande de restaurar a sua família. A sua família está destruída, o seu casamento está destruído, os seus filhos, você já não tem mais comunhão dentro da sua casa, você não se sente em paz dentro da sua própria família, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Hoje é dia de restauração, hoje é dia de mudar esse quadro, de reverter essa história, em nome do Senhor Jesus. E Neemias, ele entra dentro do seu quarto e começa a abrir o seu coração com Deus. Quando eu falei para que vocês perguntassem uns para os outros se queriam uma restauração, todas as vezes que você querer algo novo para a sua vida, dobre os seus joelhos.
E aí a Bíblia vai dizer que Neemias, ele rasga o coração para Deus, dizendo: Deus, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados dos meus pais, dos meus antepassados, porque eu sei que nós falhamos, eu sei que nós pecamos demais, e é por isso que essa maldição entrou em Israel, em Judá, em Jerusalém. E é por isso que isso está acontecendo, é por isso que nós somos vítimas do inimigo hoje, é por isso que nós estamos jogados, nós somos a vergonha mundial, todo mundo está sabendo que nós somos humilhados, que nós somos cativos, que nós somos escravos, que a nossa cidade está destruída, que as nossas famílias estão destruídas. Eu quero falar uma coisa para você: se você quer algo novo de Deus para a sua vida, se você quer mudar a sua história, a primeira coisa a se fazer é rever aonde você errou, aonde você falhou, porque ninguém pode recomeçar uma história sem antes reconhecer os seus pecados. E Neemias, ele quis fazer esse tratado com ele mesmo, olhar no espelho e dizer assim: olha, aonde foi que eu errei? Eu trago essa palavra para o seu coração nesta noite. Olha para você mesmo, olha para a história dos seus pais, para a história da sua família, vê aonde você errou, vê aonde está o erro para você recomeçar daí. Porque hoje Deus te dá a chance de reescrever a sua história. Reescreve a sua história hoje. Reescreve a história da sua família hoje, em nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele fala: aonde eu errei, meu Senhor? Aonde eu pequei? Porque eu quero hoje considerar o meu erro. Eu quero dizer assim: Deus, eu falhei aqui, eu peço perdão, porque eu errei aqui. E tem pessoas que querem muito ter uma vida renovada, ter uma vida nova, uma transformação, mas só que não para de pecar, não para de errar. Só que Deus hoje está dizendo: se você quer uma vida nova, você tem que parar com o seu erro e recomeçar do zero. Aí